Em um mercado que lucra com seu medo, dizer a verdade virou um ato de coragem. E é por isso que esse vídeo existe. Todo mundo sabe como funciona uma história de terror. Tem sempre um corredor comprido demais, uma casa velha silenciosa, um barulho estranho, quase imperceptível, vindo de algum lugar que ninguém sabe dizer qual é. Mas, no escuro, a imaginação humana raramente se contenta com uma explicação simples. Ela prefere trabalhar contra nós. E, então, aquilo que talvez fosse só uma impressão, começa a parecer uma presença ameaçadora. Histórias de terror acompanham a humanidade há séculos por uma razão simples. Elas entenderam que o medo não precisa de grandes provas para governar uma pessoa. Bastam alguns sinais incompletos, alguma escuridão e a sensação de que há algo acontecendo que você ainda não conseguiu compreender. A engrenagem é quase sempre a mesma. Alguém vulnerável, no escuro, tentando interpretar o que não vê, enquanto toma as piores decisões da própria vida sob o governo do medo. E talvez seja por isso que, em quase toda a história de terror, a tensão dure exatamente até o instante em que alguém faz uma coisa simples, quase banal, acende a luz. Porque quando a luz acende e você consegue enxergar o que está acontecendo de verdade, a história muda. Não é que todo perigo desaparece, mas o medo perde uma parte importante do seu poder. O privilégio de inventar sozinho o tamanho das coisas. Talvez seja justamente por isso que tanta gente prefira manter você no escuro. Talvez você ainda não tenha percebido, mas estão tentando colocar você no papel principal de uma história de terror. O da vítima assustada, da pessoa acuada que corre antes de pensar, compra antes de julgar e aceita a primeira explicação que lhe ofereçam, desde que ela venha acompanhada de urgência o suficiente. A luz foi apagada. O corredor ficou comprido e no fim dele colocaram a inteligência artificial. A IA passou a ser tratada como uma espécie de entidade misteriosa, meio tecnológica, meio sobrenatural, ao mesmo tempo em que ela é erguida diante de você como algo capaz de tirar o seu emprego, destruir sua empresa, apagar sua profissão. Ela também é vendida, logo em seguida, como a única coisa capaz de salvar você. A inteligência artificial vai destruir a sua profissão, mas, por coincidência, também pode te tornar indispensável. E se você prestar bastante atenção, vai perceber que muitas vezes os dois lados têm o mesmo check-out, o mesmo boleto e o mesmo entusiasmo diante da sua ansiedade. Afinal, agora você pode automatizar tudo. Pode pedir para um robô trabalhar enquanto você dorme, pode gerar textos, imagens, vídeos, campanhas, produtos, roteiros, aulas, promessas, tudo muito mais rapidamente. Pode transformar uma selfie sua, mal iluminada, numa versão cinematográfica de você atravessando o tapete vermelho em Cannes, como se fosse a Margot Robbie. Isso tudo é maravilhoso, não é? Mas o que isso resolveu exatamente? Seja sincero, você está mais produtivo de verdade? O seu trabalho ficou mais inteligente? Você está ganhando mais dinheiro ou você apenas ganhou mais uma forma elegante de se sentir mais ocupado? Enquanto todo mundo discute se a IA vai destruir ou salvar o mundo, pouca gente está interessada em acender a luz e perguntar o que, de fato, muda na vida de uma pessoa comum que precisa trabalhar melhor, vender melhor, produzir melhor, pensar melhor e ganhar melhor. E, no meio dos dois gritos está você, tentando discernir se está diante de uma oportunidade histórica ou apenas de mais um carnaval de promessas montado por gente que descobriu ontem o Claude e hoje já se sente autorizada para vender mapas do futuro. Tudo isso funciona por um motivo simples. Uma pessoa com medo, ela compra mais rápido. E esse é o papel que querem para você. O de alguém que toma decisão com o estômago, não com a cabeça. Porque resolver problemas reais com a luz acesa é difícil. Exige método, exige repertório, exige critério. Só que existe um detalhe que esse mercado parece esquecer sempre que a esperteza quer parecer inteligência. Embora no curto prazo o medo venda mais que a verdade, no longo prazo a verdade sempre vence. E é exatamente sobre essa verdade que eu quero falar agora. Porque a inteligência artificial talvez seja, sim, uma das maiores oportunidades da sua vida profissional. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ícaro de Carvalho, eu estou na internet desde 2008 e nesses anos eu vi muita coisa revolucionária que ia mudar tudo e que não mudou. Clubhouse ia mudar tudo, NFT ia mudar tudo, metaverso ia mudar o mundo. Toda onda seguiu com pequenas variações de figurino, o mesmo roteiro. Pânico no começo, falsos profetas vendendo cursinhos temáticos no meio e silêncio no final.
Um silêncio constrangedor, aliás, porque quase ninguém volta para pedir desculpas pelas certezas que vendeu com tanta convicção. Quando a inteligência artificial começou a aparecer em todo lugar como o próximo monstro assassino do filme, a minha primeira reação não foi correr para a câmera, foi desconfiar. Não da tecnologia, mas do espetáculo em torno dela. Então eu quis entender, testar, analisar, observar se aquilo era de fato uma mudança real ou só mais uma embalagem nova para vender a velha ansiedade de sempre. Eu coloquei a tecnologia para trabalhar no meu dia a dia, no meu negócio, nas minhas decisões. Só que, pela primeira vez em 15 anos, eu cheguei numa conclusão que eu não tinha como evitar. Dessa vez foi realmente diferente de todas as outras. Eu fiquei impressionado, não porque a IA faça mágica, mas porque ela muda a relação entre uma pessoa preparada e a própria capacidade dela de produzir. O que antes demorava meses, agora pode ser testado em dias. E é exatamente aqui que muita gente erra e também que o meu ponto de vista se separa do restante do mercado. O mercado vende inteligência artificial como produto. Eu enxergo a inteligência artificial como uma mudança de paradigma. O mercado diz, domine a IA. Eu digo, domine os fundamentos que a IA tornou ainda mais importantes. O mercado diz, a IA vai fazer tudo por você. Eu digo, a IA vai amplificar aquilo que você já sabe. Mas a IA não criou apenas uma nova categoria de conhecimento. Ela mudou a forma como qualquer conhecimento se transforma em resultado. E quando eu entendi isso, a pergunta que ficou impossível de ignorar foi: e como é que uma escola chamada Novo Mercado poderia continuar existindo para um mercado que já não existe mais do mesmo jeito? E, sendo muito transparente com você, eu poderia ter simplesmente fugido dessa pergunta. Seria muito mais fácil seguir o que todo mundo está fazendo. O mercado provavelmente ele aceitaria, muita gente talvez aplaudisse, e do ponto de vista comercial, nós continuaríamos fazendo uma tonelada de dinheiro. Mas eu saberia no meu íntimo que tudo isso seria uma mentira. Porque colocar a inteligência artificial como um puxadinho de uma escola que foi construída para outro momento do digital, isso daqui não é inovação. Seria simplesmente uma maquiagem. E quem carrega dentro de si o compromisso com a verdade, sabe bem que maquiagem não faz a feiura estrutural de algo que já não funciona desaparecer. Sendo bem honesto, o peso da responsabilidade não é leve. Não com uma escola desse tamanho. Mais de 290 mil alunos passaram pelo Novo Mercado. E esse não é um número de pau. É um número formado por pessoas que têm nome e sobrenome. Cada uma com uma história, gente com conta para pagar, ansiedade, esperança, medo de ficar para trás e a expectativa de que uma escola séria ajude a colocar alguma ordem nesse caos. Gente que sabe que a sua pátria é a sua família. Eu tenho, meus amigos, uma dívida com cada um de vocês. E não é a dívida medíocre de entregar acesso a uma área de membros com umas aulinhas que parecem estar atualizadas. Isso daí qualquer pessoa entrega. A dívida que eu tenho com vocês é outra. A de não brincar com a confiança de quem colocou tempo, dinheiro e futuro nas minhas mãos. Fazer qualquer coisa diferente disso seria simplesmente canalice. E foi por isso que eu tomei a decisão mais radical que um fundador pode tomar com a sua própria obra. Eu resolvi matar o meu produto. Não a marca, não a história, não a verdade que trouxe o Novo Mercado até aqui, mas o produto como ele existia. A estrutura antiga, a lógica antiga, a forma antiga de formar gente para um mercado que já não funciona mais do mesmo jeito. Nos últimos meses, enquanto o mercado fazia barulho, eu fiquei em silêncio. Mas eu fiquei em silêncio, não parado. O meu time e eu fizemos o que precisávamos fazer. Nós destruímos tudo. Pegamos tudo que existia no Novo Mercado e colocamos em xeque. Aula por aula, trilha por trilha, promessa por promessa, foram mais de 1.800 aulas. O que não servia mais para fazer você ganhar dinheiro, produzir melhor, vender melhor, trabalhar melhor, se tornar mais valioso nesse novo mercado, morreu. Sem cerimônia, sem apego sentimental, sem velório bonito para conteúdo velho, porque eu não estou reconstruindo uma escola para você ficar por dentro da inteligência artificial. Isso daí é pequeno demais. Isso daí qualquer oportunista com uma câmera e meia dúzia de prompts já faz. Eu estou reconstruindo uma escola para colocar você em outro patamar de valor de mercado. Para você ganhar dinheiro de verdade, sem distrações. Para você produzir mais do que produzia, vender melhor do que vendia, aprender mais rápido do que aprendia.
usar a tecnologia sabendo o que está fazendo e ganhar dinheiro no mercado em que muita gente vai passar os próximos anos fingindo que está se atualizando enquanto fica cada vez mais irrelevante. Essa é a minha promessa para você hoje. Não é aprenda IA, não é domine ferramentas, não é não fique para trás, é muito maior do que isso. O novo mercado foi reconstruído para aumentar o seu valor como profissional, como dono do próprio negócio, como vendedor, como estrategista, alguém que olha para um mercado mais rápido, mais cruel, mais cheio de amadores, com acesso a ferramentas mais poderosas e ainda assim consegue ser mais raro, mais útil, mais bem pago e mais difícil de substituir. Eu não tô aqui com alarmes falsos, sem teatrinho apocalíptico, sem vender medo com fantasia de futuro, mas também sem fazer uma promessa pequena. Porque a escola que não consegue tornar você mais valioso não é uma escola, é só uma assinatura mensal para aliviar a sua culpa. Depois de muitos meses de trabalho, nós estamos prontos para apresentar a maior reconstrução da história do novo mercado. Venho anunciar que todas as novas vendas de assinatura do novo mercado estão suspensas e no dia 8 de junho, às 8 horas da noite, eu vou abrir as portas de um novo mercado. Novo de novo. E eu quero você comigo, porque o que nós vamos mostrar ali não é apenas uma nova assinatura, é uma nova forma de viver o digital. Uma nova forma de aprender, uma nova forma de produzir, uma nova forma de usar tecnologia, uma nova forma de transformar inteligência em trabalho, trabalho em valor, valor em dinheiro e dinheiro em liberdade. Essa é a nossa nova revolução. E no dia 8 você vai entender o porquê. Eu te espero lá.